E aí galera, estamos de volta aqui no canal do Arthur Marinho. Hoje eu vou reagir com vocês essa viagem do Renan Santos ao Maranhão, porque o pessoal ficou em parafuso, né, com ele lá. E realmente, assim, eu como acompanho o Renan Santos e moro aqui no Nordeste, eu já estava prevendo que isso iria acontecer, né, pela abordagem que o Renan tem, né, e a maneira bem clara, né, e direta de como ele fala sobre os problemas e a sinceridade dele, né, sobre o que acontece. E para um cara que tem, né, vivido a realidade lá de São Paulo, né, dos estados mais do Sudeste, apesar de ter viajado, né, mas a gente sabe que ele é de São Paulo, é claro que isso ia dar um choque também de realidade para ele. E realmente aconteceu coisas engraçadas, né? O pessoal do Maranhão entrou em parafuso, o pessoal principalmente da favela lá do Coroadinho, né? Reagiram, tal, tentaram defender, e realmente é muito difícil se fazer política no Nordeste, principalmente para um grupo como o MBL, né? Que está lá cheio de jovens com vontade de participar na política, e a gente sabe que, assim, em todo o Brasil a política é exclusiva, né? Ela exclui a pessoa, não é fácil de participar, e muito mais aqui no Nordeste. Se você é de uma cidade, qualquer cidade, uma capital, uma cidade menor, né, de alguma região metropolitana, assim, próxima à capital, ou uma cidade pequena do interior, é muito difícil você fazer política, porque as oligarquias, ela vai aparando nessas pessoas que tentam chegar para participar com alguma inovação. O que é que acontece? Essas pessoas acabam desistindo ou indo morar nas capitais e tudo mais, ou viajando para outros estados, justamente por causa disso, porque não há possibilidade das pessoas mudarem aquele ambiente. Por isso eu, assim, refleti, né, muitos momentos sobre isso, principalmente também na cidade que eu moro, que é uma cidade pequena, de que realmente precisa de pessoas de fora, né, de pessoas que não são daqui, para que a gente acorde, né, o pessoal do Nordeste acorde e veja que os políticos que estão no poder nesse momento e as famílias que comandam as cidades há muito tempo não estão fazendo um bom trabalho, né? Estão apenas sugando, né? Enriquecendo, e as cidades ficam da mesma forma, né? Fico imaginando como seria o Nordeste se não tivesse o Pacto Federativo, né? A gente estava ferrado aqui. Então vamos lá, né, acompanhar essa visita aí do Renan Santos, né, o pessoal do Nordeste. E tem esse vídeo aqui, né? Eu estou aqui no Instagram, vou dar uma olhada, tem aqui umas reações, né? Tem alguns Instagrams de lá, do Maranhão. E esse foi o vídeo do Renan. Vamos reagir aqui. Pessoal, o Pedrinho me trouxe para gravar um Coroadinho, uma favela aqui em São Luís do Maranhão. E é uma filial do inferno, tá? A quantidade de cachorro morto que tem aqui, no meio da rua, cara. Eu vi 3 cadáveres de cachorro. Um lugar tomado pelo crime. Cara, isso aqui é uma filial do inferno. Isso aqui é uma filial do inferno. Pessoal, Esse é o vídeo do Renan, né, que repercutiu muito lá no Maranhão. E realmente, assim, claro, pegou uma capital, né, São Luís, com essa situação. Mas na maioria das cidades, assim, capitais, cidades maiores, sempre tem um local assim, né, que o pessoal joga lixo, a prefeitura não tem a capacidade de limpar, de deixar a cidade limpa. E as pessoas também não têm educação de jogar o lixo no local certo, nos dias certos, né? Tem até situações que se passa, sim, em algumas cidades, o carro do lixo normalmente, coleta, tudo certinho, mas as pessoas colocam lixo em dias errados e acaba acumulando ali em alguns determinados locais, né? Infelizmente, isso acontece muito em córregos também, riachos, rios. O que acontece aqui? A gente vai continuar e reagir aqui às reações que o pessoal tiveram lá, né? Eu vi alguns influencers, né, comentando. Vamos aqui, críticos também, né? Tentando criticar, que esse cara aqui é um deles. Ó. Vamos aqui ver a grande crítica feita lá por pessoas do Maranhão ao Renan Santos. Vamos acompanhar. Filial do inferno. Foi assim que Renan Santos, que é um desempregado de 42 anos, usuário de substâncias ilícitas que deve mais de 1 milhão... Engraçado que o cara desempregado conseguiu, né, com outras pessoas, claro, mas liderar ali um grupo político, e também conseguiu montar um partido no Brasil, né? Então, assim, ser desempregado dessa forma, acho que se todo desempregado fosse assim, né, produtivo em determinada área, o Brasil estava bem. R$ para o país. Sim, a questão de dever, né? A gente já sabe que o Renan já explicou isso diversas vezes, cara, que ele trabalhava com recuperação de empresas. O que é que acontece? Você vai lá, assume a responsabilidade da empresa, então toda a dívida
que aquela empresa ali prestes a falir, né, que ele vai tentar recuperar, isso cai sobre o CPF dele, né, e sobre o nome dele, e no caso ele trabalhava com o pai dele com isso, né. Então, isso é normal acontecer, né, com certeza deve ter processos trabalhistas lá no nome do Renan e tudo mais, né, ele trabalhava assim nessa área, então isso é natural, né, é algo normal que acontece nessa área de trabalho. E substâncias ilícitas é aquela questão do cogumelo que ele falou, né, mas a gente sabe que isso não é bem assim aqui no Brasil, né. Acabou de se referir ao Coroadinho. O Coroadinho é uma cidade praticamente, é um bairro que tem mais de 50 mil habitantes. Uma favela, né? Uma favela que não tem saneamento básico, não tem as ruas calçadas, falta, né? Ali, assim, na favela também tem uma questão em relação às casas, né? Que não são boas, né? De qualidade inferior. Quando chove, né? Entra água nas casas. Eu vi muitos relatos, né? Porque aqui eu não vou ler os comentários todos, aqui passar para vocês, mas meu algoritmo, né, ficou bombardeado dessas informações lá do Maranhão. E quando eu ia dar uma olhadinha nos comentários, muitas pessoas que moravam lá, eu morava em determinado local, perto ao córrego tal, e acontecia isso, né? Quando chovia, eu perdi várias vezes os móveis da minha casa e tudo mais. E cadê o pessoal do poder público? Então, quando chega alguém de fora que vai falar a realidade, fala a verdade, as pessoas reagem dessa forma. Então, por isso que é difícil. Além de ter as oligarquias que comandam o local, que tem um poder nas mãos, que não é só o poder no caso do poder executivo, de ser um prefeito, não. Tem os vereadores também, que travam você, e, no caso, assim, os governadores, eles indicam, né, pessoas para o Tribunal de Contas do Estado. Então, dentro do judiciário também tem forças, né, tentáculos aí dessas oligarquias locais, né, de cada estado. Então, e aí também tem o financiamento desse tipo de pessoa aqui, né, que pode, né, supostamente ter sido financiada para fazer um vídeo desse, atacando, né, de volta. Então vamos acompanhar. E os problemas do Coroadinho, sejam no crime organizado ou em outros aspectos, não serão resolvidos por uma playboyzada que tem um financiamento super pesado. Quem é que vai resolver então? Ele foi lá, se dispôs, né, foi lá gravar os vídeos, mostrar como é a realidade, tem um projeto, um plano, né, de país, e está propondo, né, fazendo suas propostas. E o pessoal de lá fez o quê? Nada, né? Eu acho que se deixar nas mãos dessas pessoas do próprio Estado, infelizmente não vai andar para frente, né? Com certeza tem muita gente boa no Maranhão, no Coroadinho, mas elas não têm espaço para aparecer. Inclusive eu vi em um vídeo que tem uma associação lá do bairro, né, do Coroadinho, né? Com certeza essa associação, se você é um cidadão de lá e faz isso que o Renan fez, mostra a realidade, a associação vai queimar você lá dentro da comunidade. Com certeza vai, não vai dar espaço, as pessoas vão achar ruim porque recebem uma benéfica ali do prefeito, uma migalha, né, do prefeito ou do governador. É isso que acontece, a realidade é essa. Gente, Renan tá hospedado no Luzeiros. Enquanto os otários estão brigando por ele tá hospedado no Luzeiros. Ele tá andando num carro de mais de 300 mil reais. Assim, ele estava hospedado lá, com certeza, né? O pessoal tem, né, um dinheiro para ir, para viajar e se hospedar, isso aí é normal. Ele está em pré-campanha, né? Então, se a gente pegar os números lá do MBL, em si, da Valete, das vendas, dá para ele fazer isso tranquilo. Em relação a carro, pela a informação que eu tenho, né, que eu acompanhei algumas IRL do Renan, é que foi alugado o carro, né? E blindado, né? Quem é babaca o suficiente de achar que quem financia isso são as moedinhas daqueles menininhos que estão no evento? Isso é financiamento? Não, cara, ele faz eventos em todos os locais que eles vão. Eu acho que é o único grupo político que faz e cobra a entrada do evento, porque os outros, na verdade, pagam para as pessoas irem, né? Essa é a realidade. E o pessoal, né, pela as vendas, aliás, que tem a tiragem, aliás, da revista, dá para ganhar uma grana boa, né? Tem a Academia BL, tem tudo, os produtos que são vendidos. Então, até agora não foi comprovado nenhum financiamento, né, de outro local, não. Pelo que eu vejo, inclusive se o MBL fosse financiado, eles estariam muito bem, né? Porque o pessoal tem uma capacidade superior, né, a outros grupos políticos, pelo que eu acompanho. Financiamento pesadíssimo. Em São Paulo, o MBL tem um prédio inteiro, tem centenas de pessoas trabalhando. Não sejam otários. Sim, é um grupo político, cara. Você descobriu isso agora? O cara sai por aí causando, conseguindo exposição para ter mais acesso a fundo partidário. Não, isso aí é normal, né? Se o MBL é um grupo político
Ele fez vários livros aí, né? Vai lançar o livro amarelo, aliás, e quer, né, chegar ao poder para implementar suas ideias. Então, chegar ao poder é um objetivo deles. Se eles chegarem ao poder, esse fundo partidário vai aumentar porque é uma lei que foi aprovada no Brasil, né? Eles se posicionam até contra, mas não tem como você entrar com o partido, entrar no jogo e eleger vários deputados e não receber o fundo eleitoral, né, e financiamento público de campanha. Isso aí não tem para onde correr. Mesmo assim, o grupo teve até uma mudança, né, nesse sentido, que eu achei positiva, porque não tem como você entrar e bater de frente com esses partidos grandões sem pegar dinheiro público. É difícil. E há outras benesses. Amanda Vettorazzo recebeu R$1 milhão de fundo partidário para disputar vereança. Porque lá em São Paulo é diferente, né, cara? Acho que inclusive, é até muito melhor ser vereador em São Paulo do que um deputado estadual. A realidade é outra. Então, não caiam nesse papo furado. Os problemas do Coroadinho serão resolvidos pela luta coletiva das pessoas do Coroadinho. É sério, cara. Luta coletiva das pessoas de lá. Esses anos todos, vocês tiveram a oportunidade de resolver e até agora não resolveram, né? Eu acho que é bom reconhecer quando algo não está dando certo. O Nordeste não está dando certo nas mãos das pessoas que está ao poder. Infelizmente, não dá certo. Tem que fazer uma mudança profunda no Nordeste. Pela exterminação dessa oligarquia política que domina o Maranhão. Em cada cantinho do Maranhão tem uma oligarquia. Vocês não conseguiram e elegem outra oligarquia no lugar, né? E que condena as pessoas à pobreza. A gente não vai ser salvo por um babaca como esse, usuário de substância ilícita, desempregado que deve o país. Gente, o pessoal entra em parafuso mesmo, porque a verdade dói, né? A verdade dói. Eu também já fui uma pessoa assim, né? De quando chegar alguém lá do Sul, aqui no Nordeste, vai falar alguma coisa do tipo... ficar com aquela questão do bairrismo, né? Defender aqui o local e tudo bem. Mas a gente tem que sentar, né? Parar para refletir e ver que não está dando certo, né? Não está dando certo. Infelizmente, aqui no Nordeste, tem as oligarquias, né? As oligarquias existem e as pessoas que querem fazer algo diferente, né? A nova política, eu já vi vários exemplos assim. Pessoas jovens que querem entrar para a política para mudar. Quando entra, a gente descobre, né, que no fundo essa pessoa, ela não queria mudar, né? Ela queria apenas se tornar parte da oligarquia, ou que a oligarquia passe para ela. Mas a mentalidade da oligarquia está impregnado, né? Está impregnado nela. E essa mentalidade, infelizmente, não sai, né? Mesmo as pessoas mudando, né? Escolhendo outros candidatos, outros políticos, mas a mentalidade oligárquica de como se faz política aqui, ela não muda, se repete. Infelizmente, é muito decepcionante, né? Por algumas pessoas jovens que querem fazer algo diferente, quando entra, acaba jogando o jogo do jeito que está, né? Porque é muito mais fácil fazer isso do que tentar mudar o jogo. Vamos acompanhar esse outro vídeo aqui, né, também. Eu tô aqui na maior favela do Nordeste, uma das maiores do Brasil, e adivinha, eu não vou romançar esse pedaço do inferno. Talvez você tenha visto essa polêmica envolvendo o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, que ele chamou o Coroadinho de filial do inferno após mostrar um lixão e problemas na infraestrutura do bairro. Pessoal, o Pedrinho me trouxe pra gravar um Coroadinho, uma favela aqui em São Luís do Maranhão, e é uma filial do inferno, tá? Vamos lá, a quantidade de cachorro morto que tem aqui, no meio da rua, cara, ele 3 cadáveres de cachorro. Um lugar tomado pelo crime. Cara, isso aqui é uma filial do inferno. Isso aqui é uma filial do inferno. A fala pegou bastante mal, e com razão, porque aqui vivem milhares de pessoas que merecem respeito. Sim, por isso mesmo. Ele está dando respeito a essas pessoas, né? Criticando o local porque olha a situação, né? Mas tem um ponto que não podemos e não dá para ignorar. A situação mostrada no vídeo não é novidade para quem mora aqui Ele tá certo, né? na região. Tá certo, então. E sempre que o assunto aparece, vem aquele mesmo discurso de sempre. A culpa é da própria população, que joga lixo, Também. que entope poeiro, Também. que causa alagamentos. Mas será que é só isso mesmo? Porque quando falta coleta regular, quando não se tem drenagem eficiente e quando a infraestrutura ela é precária, não dá para jogar toda a responsabilidade no morador. Isso acaba virando um subterfúgio para esconder o problema maior, que é a ausência do poder público municipal
neste bairro bem aqui e tantos outros bairros também da cidade de São Luís. A verdade ela é bastante simples. Ninguém escolhe viver no meio do lixo ou do alagamento. O Coroadinho, o bairro do Parque Timbiras e adjacências não precisam de rótulo, nem de culpados. Precisa de investimentos, planejamento e solução de verdade. E fica o questionamento aqui para você. É que nunca vai acontecer, cara. Isso, quantos anos tem essa comunidade? Muitos anos, né? Uma comunidade grande, né? Pelo que tem informações, 50 mil habitantes, né? E entra político, sai político e não muda. Não vai mudar com a mentalidade dos políticos. Não vai mudar, a mentalidade das pessoas não vai mudar, porque chega um político, faz um show, dá alguma assistência social, alguma cesta básica. As pessoas ficam tratando esse tipo de político como se fosse um pai, né, que ajuda, e quem critica é errado, né? Se fosse qualquer pessoa do Coroadinho que fizesse isso aí, ia estar, né, desculpa a palavra, fudido lá na comunidade de fazer isso. Então tem que ser realmente alguém de fora para chegar e falar a verdade, né? Inclusive o cara faz o vídeo, ele faz uma crítica a Renan, que Renan falou mal das pessoas, sendo que ele não falou mal das pessoas, falou mal do bairro, né? Que é um bairro sem estrutura nenhuma, uma favela, e depois concorda com o Renan, né? Claro, tem essa desculpa também, é porque as pessoas, né? Claro, as pessoas têm que colaborar, mas o principal culpado é o poder público, quem tem o poder nas mãos para fazer realmente a diferença disso. Vamos aqui acompanhar outro Instagram, que inclusive teve mais, eu não vou botar aqui, né, para não trazer as pessoas, né, entrevistaram mulheres lá para falar, né, da sua opinião, que não tem nada a ver, né, eles estão partindo de um princípio que não existiu, que foi a crítica às pessoas que moram no Coroadinho. Então, realmente não teve, né, essa crítica às pessoas, teve a crítica a quem tem o poder público de mudar, né. Tem aqui o vereador, né, que foi lá falar... Eu acabei de ver um vídeo de um pré-candidato a presidente, o Renan, falando do nosso Coroadinho. Ele usou palavras pesadas, disse que aqui é filial do inferno, lugar de lixo de crime. Renan, eu não sei em que bolha você vive, mas o nosso povo não merece ser usado como palanque para o seu preconceito. O Coroadinho... Qual preconceito, cara? Falar a verdade é preconceito. Não é lugar de passagem para político fazer turismo de tragédia. Não, cara, ele só foi lá, filmou, mostrou a realidade do local. Qual é o problema? O Coroadinho é lugar de resistência. Quem quer governar o Brasil... Resistência do lixão, né? Do ambiente de favela. O pessoal quer que a favela resista, né? Não quer que se torne um bairro. Pelo menos é o que eu estou entendendo até agora. Precisa, no mínimo, aprender a respeitar o brasileiro. Aqui tem gente honrada. Então, ele respeitou, cara. Falou a verdade, né, na cara de todo mundo, não teve medo, né, botou a cara. Vai ter até uma entrevista que eu vou reagir, né, que foi na Band também, que foi muito boa essa entrevista, que falou um pouco da questão da criminalidade, né, lá. Tem gente de valor, tem gente trabalhadora. O Coroadinho se respeita. Sim, aí você fez o vídeo defendendo a favela, do jeito que ela tá. Porque ele criticou a favela, para que haja uma mudança. Então, se você está criticando a fala dele, ao meu ver, você está defendendo como a favela está hoje em dia, né? Vamos acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu vim do Maranhão. Isso é engraçado, mas vamos acompanhar. Tem outro vídeo aqui também. Eu tô aqui na maior favela do Nordeste, uma das maiores do Brasil, e adivinha, eu não vou romançar esse pedaço do inferno. Braide, o prefeito de São Luís, quer ser governador do estado do Maranhão. E se desgraça pouco, não é bobagem? Ele entrega isso aqui, ó, uma das piores favelas do Brasil, lixo jogado no meio da rua, cachorro morto, cheiro de morte. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. A favela do Coroadinho, que é onde eu tô, ao longo de sua história, apresentou alguns dos piores números de segurança pública no país. Chegou em 2014 a ter 80 mortes a cada 100 mil habitantes. Quando o Estado não tá presente, obviamente quem comanda é o bonde dos 40, a facção naturalmente maranhense que domina a região. É a inexistência total do saneamento básico, de segurança pública, de dignidade. Isso aqui é um lixão a céu aberto, tudo largado, bicho podre. Isso aqui, ó, é a adorável carcaça de um cachorro morto largado no meio da rua. Há quanto tempo tava esse cachorro aí, velho? Pra estar assim. Caramba.
rua. Ninguém retirou e ela tá apodrecendo até agora. Eu mal tô conseguindo gravar esse vídeo por causa do cheiro horroroso que tá aqui. E os habitantes têm que conviver com isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em São Luís do Maranhão, cerca de 35% da população vive em favelas, em situações como essa. Mas o prefeito foca, obviamente, em fazer grandes festas, em manter a coisa como tá. As pessoas aqui não têm escolha. Se é Brandão, se é Braide, se é o sucessor de um, sucessor de outro, não importa. O que importa é que o inferno existe e ele vai continuar tomando a tua vida. Eu tenho um pré-candidato ao governo do estado do Maranhão pelo... né, que é o pré-candidato do Renan lá, né, o André Luiz. Interessante acompanhar ele. Eu segui para ver, né, o que é que está acontecendo lá no Maranhão. Realmente o pessoal entrou em parafuso aí, né, com o Renan, nesses dias, né, que ele foi lá. E foi muito engraçado acompanhar, muito engraçado. Tem mais vídeo aqui, né, inclusive, com o influenciador de lá, né, influenciador. Vamos acompanhar. Mas vocês acreditam? O cara é nada mais, nada menos que pré-candidato à presidência e veio de fora dizer que o nosso bairro é tomado pelo crime e é filial do inferno. Mas será? Sim. Gente, o cara não falou apenas de um bairro, falou da 8ª maior favela do Brasil, que abriga mais de 50 mil pessoas, acreditam? Sim, o cara tem meio que orgulho de falar, né? 8ª maior favela do Brasil. Né? E não para por aí, essa filial do inferno, nada mais nada menos, gera aqui 1.800 empregos e uma economia total. Olha só, gera 1.800 empregos, ele falou que tem mais de 50 mil habitantes. Porque esses dados aí não é para se orgulhar muito, né? Não é. De 660 milhões. Isso demonstra que não é apenas tomada pelo crime, mas sim por trabalhadores e moradores que dia após dia melhoram essa qualidade de vida. Trabalhadores que moram na favela, isso aí é a realidade do Brasil, né? Muitos trabalhadores moram em favela. E lá nessa favela existe, né, o crime organizado que atrapalha a vida dessas pessoas. E os políticos atrapalham também porque não fazem o seu trabalho para gerar uma infraestrutura melhor para o bairro. Né? Então permitem isso e fica por isso mesmo. E aí, né, vem esse tipo de pessoa aqui para defender, né, o modelo de favela que existe hoje no Brasil. Infelizmente é isso. Você fala a verdade e o pessoal vai lá defender que está ruim. Cara, é tão desesperador, assim, meio que o pessoal, hoje a gente tem acesso a tudo, a gente consegue ver qualquer país, né, qualquer estado, colocar a câmera lá, ver no Google Maps, ver como é as ruas, tudo, e realmente tem uma crise de imaginação, né, uma crise de não ter perspectiva de mudança. Como se a gente tivesse acomodado e não conseguisse mudar. Realmente eu acho isso um pouco triste, até, porque a gente poderia se comparar, né? Eu acho que a nossa geração, assim, a geração Z, né, a geração até Y também, os mais novos, a gente tem a oportunidade de se comparar de uma melhor forma do que as outras gerações. Acho que nossos pais, por exemplo, eles não tinham, assim, claro, eles poderiam viajar para uma cidade maior e trazer para a cidade menor aquele exemplo, mas hoje a gente consegue ter acesso ao mundo todo, a qualquer momento, e ver, né, o tipo de política que foi implementada, ver as cidades como são, ver o tipo de asfalto, se é melhor asfalto concreto para as rodovias, tudo. E o pessoal não consegue tirar a imaginação daquela migalha que recebe aqui no Nordeste. Infelizmente é assim. Infelizmente, essa é a situação.